Olá, então, conforme prometido, eu vim aqui gravar para vocês esse vídeo para falar do sentido da quarentena. Você já parou para pensar qual o sentido da quarentena? Mas não sentido literal. Qual o seu sentido mais importante nesse momento tão sério de quarentena? Então eu comentei no sétimo sentido. Você já ouviu falar? Imagino que alguns até tenham ido pesquisar, ver se encontram, né? Infelizmente, até então, a maioria das pessoas só conhece os 5 sentidos, né? O sentido da visão, o sentido do olfato, da audição, da própria percepção, né? O tato e do paladar. E algumas pessoas já estão cientes, já conhecem o sexto sentido, né? Que também já há muito tempo já vem sido bem comentado, que é o sentido da intuição. Mas a gente tem também já em algumas pesquisas, principalmente na área da neurolinguística, o sétimo sentido. Você já ouviu falar nele? Vamos ver se você tem esse sétimo sentido já desenvolvido. Eu imagino que sim, porque se você não tem, é hora de desenvolvê-lo, porque ele é extremamente importante nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. O sétimo sentido é a autoconsciência. É a consciência de si mesmo, né? E ele está relacionado diretamente com o nosso sistema imunológico. Portanto, o sistema imunológico, ele é a nossa identidade fisiológica. É o teu eu, a tua autoconsciência. Então precisamos, nesse momento, mais do que nunca, desenvolver, né, esse autoconhecimento, essa autoconsciência. Porque o sistema imunológico precisa estar muito ativo, né, no momento que a gente precisa combater esse pequenininho, mas tão assustador inimigo que é um vírus. Se você tem um sistema imunológico forte, você está vacinado naturalmente para combater todo e qualquer vírus, qualquer bactéria, né? Mas quando eu uso a palavra forte, eu não quero dizer um sistema imunológico hiperativo, né, hiperdesperto, né, como algumas pessoas têm. Não é o caso desse superativo, mas sim um sistema imunológico em equilíbrio para poder combater nesse momento o vírus, né, que provavelmente vai estar chegando, se não em nós, muito próximo de nós, muito em breve, né? E a questão, o perigo não é exatamente somente a contaminação, mas sim estarmos frágeis no momento em que a gente tiver o contato com ele. Quando eu uso a palavra forte, então, né, quanto ao sistema imunológico, eu não estou me referindo a ter um sistema imunológico superativo, pois isso acontece quando temos dificuldade de nos aceitar. E fica simples observar essa relação que o sistema imunológico tem com a autoidentidade, porque pessoas que têm uma dificuldade muito grande de aceitar a si mesmo, de lidar com críticas, pessoas que estão sempre na defensiva, elas tendem a desenvolver muitos processos alérgicos, não é verdade? Comece a observar, né, essas pessoas mais ariscas com pessoas ou com o mundo, elas tendem a estar sempre com rinite ou com inúmeros outros processos alérgicos e até processos com relação ao sistema imunológico, né, de autoimune. E é muito simples observar essa relação, né? É muito simples você analisar, principalmente quando somos adolescentes. O adolescente é muito nítido observar. Ele normalmente, né, o pré-adolescente, o adolescente, ele acaba desenvolvendo muitos quadros alérgicos. Principalmente a tal rinite, né, que eu brinco em consultório que é o minhite, né? Se a pessoa tem ou não o minhite, que é um momento realmente natural da adolescência desenvolver esse processo alérgico, porque é um momento que precisamos definir o nosso território, estamos num momento de autoconhecimento, de muita transformação, então realmente o autoconhecimento ali ele fica um pouco perdido, porque passamos por muita transição fisiológica, de pensamento, de comportamento nesse período da adolescência, então é muito comum, né, esses processos alérgicos. E até aí é normal, desde que eles acabem com a chegada, então, né, da juventude, né, passado por o processo de adolescência, pré-adolescência, adolescência. Então, normalmente, ali pelos 21 anos, esses processos alérgicos tendem a diminuir,
que é quando começa a se estabilizar em nós essa necessidade de território, esse processo de mudança tão mais radical. Então, conforme aumentamos a nossa autoconsciência, vamos equilibrando também o nosso sistema imunológico e parando de nos irritar por qualquer coisa ou com tanta facilidade, ou assim deveria ser, né? Algumas pessoas levam um pouco mais de tempo, outras têm um pouco mais de dificuldade. É um processo, uma caminhada de cada um, mas já fica a dica aí, né? Se você tem esses processos alérgicos, principalmente alérgicos respiratórios, né? Observe como está essa tua busca pelo pessoal, né, de autoconhecimento. E se não está adequada, né, convido você a fazer essa busca, a dar início a isso. Então torna-se, conforme a gente vai se tornando mais consciente de nós mesmos, conhecendo o nosso próprio corpo, conhecendo as nossas emoções, conhecendo nossos valores e fazendo essa relação disso tudo com o mundo em que vivemos, com o mundo que almejamos, com aquilo que desejamos para nós, conforme nós vamos tendo essa autoconsciência com relação não ao outro, mas uma relação pessoal para com o mundo que a gente vive em geral, né? Não no sentido competição, mas de autoconhecimento mesmo, de autoconsciência de si mesma e do seu próprio corpo e de sua própria, principalmente das suas emoções, de como a gente lida com a vida, né? Tanto essas experiências interna quanto externa, ambas trabalham essa autoconsciência. E conforme a gente vai equilibrando, isso, o nosso sistema imunológico também vai entrando em equilíbrio. E ele estando em equilíbrio, nós temos uma capacidade de estar combatendo esses agentes externos e que nesse momento, né, precisamos muito realmente combater esse agente externo que é o vírus. Então, a consequência dessa busca, e é isso que eu venho fazer esse vídeo agora, convidar cada um de vocês que nesse momento, pela sabedoria divina, ou pela sabedoria do próprio processo, né, a pandemia, ele está nos trazendo, antecipando esse contato maior, né, já estamos tendo, mas maior que teremos com o vírus, e ele está sendo antecipado pelo momento de reclusão. E esse momento de reclusão, se você usar suas inteligências, principalmente a inteligência emocional, você vai estar utilizando esse momento para autoconhecimento, para autoconsciência. Aproveite esse momento que está lhe sendo dado, onde você, mesmo que esteja trabalhando ainda numa certa velocidade, num ritmo maior, você está sendo convidado para estar mais recluso no seu próprio sistema, né, em si mesmo, porque mesmo dentro de casa está sendo pedido para manter uma certa distância, ou quem está ainda tendo que trabalhar, como em mercados, né, na rede de saúde. A rede de saúde sei que é um caso à parte, mas em mercados e outros serviços que ainda estão disponibilizados para a sociedade, está sendo mantido distância e pedindo que as pessoas conversem menos, porque o conversar também nesse momento está sendo pode trazer contágio, né? Então, aproveite esse momento em que você está sendo convidado, convidada para estar mais em silêncio, né? Para olhar mais para você mesmo. Nem tem muito o que olhar externamente, né? As cidades estão vazias, ainda bem, né? Que assim continuem por um tempo. As ruas estão vazias. Então, é um momento de você olhar para si mesmo, para a sua relação com a natureza, para a sua relação com as suas emoções, para as relações que nesse momento você nem está podendo desenvolver como estava até uns dias atrás. Então esse é o momento da sabedoria, talvez do sexto sentido que é a intuição, ou da sabedoria divina, seja como cada um quiser interpretar. Mas esse momento realmente necessário que antecede a um contágio em massa, que a gente aproveite para desenvolver o nosso sistema imunológico, desenvolvendo essa autoconsciência, desenvolvendo o conhecimento de si mesma, de si mesmo, né? Esse convite é a todos. Está nos sendo dada essa excelente oportunidade de ampliar esse nosso autoconhecimento e com isso produzirmos todas as vacinas necessárias que nós mesmos produzimos. Quantas vezes
Muitos vírus chegam até nós e nós simplesmente os combatemos sem nem sequer ter consciência ou nem sequer perceber que eles estiveram em nós, em contato conosco. Então esse vídeo, esse momento, eu lhe convido, use com sabedoria a sua quarentena, o seu tempo, para que você consiga, se for acometido pelo vírus, pelo coronavírus, que você consiga naturalmente combatê-lo. E saia dessa pandemia muito mais fortalecido e muito mais enriquecido de autoconhecimento, que também vai lhe auxiliar a encontrar soluções para todos os outros problemas que virão, né, após a pandemia, que realmente daremos conta. Né? Vai ser muito mais fácil lidar se estivermos, em primeiro lugar, vivos e com saúde suficiente para lidar com as consequências que virão. Então eu te convido esse momento, aproveite sabiamente a quarentena e saia muito melhor do que entrou. Saia com muito mais autoconsciência e com muito mais equilíbrio. Fica a minha dica. Estimule teu sétimo sentido. Você vai precisar muito dele.